Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o atingem revelam logo rapidamente sua ligação com o desejo com o poder. Michel Foucault, A Ordem do Discurso. Estamos no ano de 2025 e a tecnologia acessível à massa da população permite que uma grande quantidade de variados tipos de informação esteja disponível à distância de poucos cliques. Mas o quanto essa informação é relevante e quais são os conteúdos que elas carregam por trás de suas aparências? O quanto dessa informação é neutra e passiva, a ponto de servir apenas como entretenimento rápido e se distanciar dos assuntos que afetam diretamente a vida das pessoas? Será que essa enorme quantidade de mensagens transitando diariamente tem alguma consequência social grave? São esses questionamentos que nos levam a estudar sociologicamente o conceito de discurso. Ao fazer uma pesquisa rápida na internet, podemos observar definições para o termo discurso, tais como: fala ou texto preparado para ser apresentado perante uma audiência, peça oratória, conjunto ordenado de frases, ditas em público ou escritas. Discurso, portanto, seria algo que se diz ou que se escreve em direção a um público. Quando dizemos algo, o fazemos no sentido de que alguém escute, da mesma forma que, ao escrever, temos a expectativa de que alguém leia. Por meio de Max Weber, sabemos que esse tipo de ação, com sentido direcionado a outras pessoas, é chamado de ação social. O discurso seria uma ação social e, como tal, provoca um impacto na sociedade. Do ponto de vista da linguística, compreendemos que o discurso se refere à comunicação verbal ou escrita. Mas ao analisar com cuidado algumas consequências sociais de alguns discursos, podemos levar em consideração que eles podem ser objeto de estudo da sociologia. Na década de 1950, o filósofo britânico John Langshaw Austin nos sugeriu que afirmações decorrentes da comunicação verbal e escrita não devem ser consideradas como neutras e passivas, mas sim como o que ele denominou atos do discurso. Para o autor, dizer é fazer. Ou seja, as palavras que são proferidas têm o poder de realizar atos e assim influenciar o mundo como conhecemos. Geralmente, o proferimento de certas palavras é uma das ocorrências, se não a principal ocorrência na realização de um ato. No mesmo caminho, outro importante pensador, o filósofo francês Michel Foucault, percebeu a importância de se dedicar a relacionar o poder da linguagem aos seus possíveis efeitos na sociedade. Suponho que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos, que tem por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. Sendo assim, com a contribuição desses autores, a partir do final da década de 1950, o discurso passa a ser entendido como um tipo de ação, e tal interpretação envolve consequências. Isso porque ações geram intervenções no mundo. Desse modo, começamos a observar como os discursos são capazes de criar tais intervenções e de que natureza eles podem ser. Vimos na história recente como o discurso midiático a respeito de determinados grupos políticos pode influenciar na maneira como agimos a respeito deles. Quando o discurso se refere a grupos políticos como guardiões da liberdade ou como terroristas, comunica para a sociedade tipos de atitudes que ela deve assumir perante a realidade, construída pela linguagem utilizada. O mesmo ocorre quando se noticia greves de trabalhadores. A fala que comunica os fatos ocorridos pode dar ênfase às causas da greve, mencionando as condições de vida e de trabalho das pessoas que decidiram reivindicar seus direitos, ou pode simplesmente dar foco nas consequências que a greve pode provocar no mercado e nos transtornos que os atos geram nas fábricas, criando um cenário que informa o fato de maneira negativa. O fato é que, em ambos os casos, a partir do discurso escolhido para comunicar os fatos, serão geradas sugestões de modos de agir para aqueles que são seus espectadores. O cidadão que ouve ou lê a informação terá que decidir se vai se posicionar contra ou a favor os grupos políticos citados, ou contra ou a favor a greve dos trabalhadores. Tais modos de agir podem, aos poucos, criar identidades sociais que terão como objetivo perpetuar os discursos assumidos. Grupos de pessoas a favor das manifestações trabalhistas versus grupos de pessoas contra organizações e luta por direitos do trabalho. Nota-se aqui que não se trata mais de apenas comunicação em formato neutro e passivo, como se fossem apenas informações sendo veiculadas, mas sim da manifestação e exercício do poder. É o que diz a teoria do discurso de Michel Foucault.
Uma variedade de discursos cria suportes que estruturam a vida social na qual o poder é exercido. Assim, os suportes discursivos funcionam como paradigmas, ou seja, eles definem limites ao que pode e como pode ser prudentemente dito sobre um determinado assunto. Quando, por exemplo, você discute o crime de acordo com o discurso dominante da lei e da ordem, facilmente você vai considerar como normal que o policiamento e as ações policiais tendem a ser sempre justas. Elas são aceitas como parte da vida normal, assim como os possíveis abusos que porventura aconteçam, pois eles acabariam sendo introduzidos no discurso como casos isolados ou desviantes. Aqui, diante de tal situação, o cidadão novamente vai ter que optar por aceitar ou negar o conteúdo do discurso, podendo gerar mais um componente para a construção de sua identidade pessoal ou social. Dependendo dos casos, pois cada pessoa pode agir de maneira diferente, tal componente pode se tornar dominante na sua identidade, criando o próprio sentido de eu do indivíduo. Recordemos aqui apenas a título simbólico, o velho princípio grego, que a aritmética pode bem ser o assunto das cidades democráticas, pois ela ensina as relações de igualdade, mas somente a geometria deve ser ensinada nas oligarquias, pois demonstra as proporções na desigualdade. Michel Foucault, A Ordem do Discurso. Por tudo isso, Michel Foucault considera o discurso e as práticas discursivas como fundamentais para o estudo do poder. Também por isso, conhecimento e poder estão intimamente ligados. Pois imagine ser espectador diário de discursos, que se tornam ações e identidades, proferidos por pessoas e organizações com interesses próprios, e despejam sobre a sociedade, hoje em dia muito através da internet, informações e verdades com as quais você não sabe lidar por não ter estudado o suficiente cada caso ou situação, ou mesmo por estar numa situação de fragilidade. Imagine o impacto da possibilidade de alguém dizer qualquer coisa na internet sem ter formação e conhecimento para tal, mas transmitir o conteúdo como verdade. Por outro lado, imagine também o impacto da possibilidade de alguém com um conhecimento acadêmico comunicar informações que serão aceitas por pessoas leigas. Quando um psiquiatra fala sobre saúde mental, ele indica para os leigos como eles devem compreender a doença. O discurso do psiquiatra é capaz de criar o comportamento coletivo sobre o que é doença, o que é loucura, o que é remédio para determinados males. Fato é que tanto no caso da informação ser transmitida por um charlatão que distribui suas pseudo-verdades, quanto na situação do cientista que comunica seu conhecimento acadêmico, há no discurso a indicação de como as pessoas devem se comportar, de modo que a indicação é capaz de tornar-se o próprio comportamento. Assim, as estruturas discursivas se tornam parte fundamental da vida social. Nesse caso, você como cidadão pode estar à mercê do turbilhão de informações e discursos ou se tornar capaz de analisá-los, filtrar e decidir com autonomia sobre o que é relevante. A melhor forma para conseguir esse nível de criticidade é através da educação. Nada substitui os seus estudos e o esforço intelectual de construir critérios fortes para observar a realidade. Saiba, no entanto, que a educação também é território de disputa de poder e de controle de discursos. É sempre importante observar criticamente como os currículos educacionais são construídos e quais discursos eles privilegiam em redução ou detrimento de outros. É preciso conhecer grandes planos no que poderíamos denominar a apropriação social dos discursos. Sabe-se que a educação, embora seja de direito, um instrumento graças ao qual todo indivíduo em uma sociedade como a nossa pode ter acesso a qualquer tipo de discurso, segue em sua distribuição, no que permite e no que impede, as linhas que estão marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Michel Foucault, A Ordem do Discurso. Por isso mesmo, a ciência de analisar discursos é um serviço à cidadania no sentido de compreender a complexidade da realidade e todas as capacidades e critérios para conseguir lidar com o emaranhado de falas, escritas, informações e formatos de comunicação passam pela sua educação formal. Somente através de prática constante e métodos exaustivamente trabalhados será possível interpretar com clareza um mundo inteiro de imprecisões baseados em interesses individuais ou corporativos. Uma pessoa não alfabetizada sempre vai precisar de alguém para ler o mundo para ela. Do mesmo modo,
Mesmo que seja impossível aprender todo o conhecimento existente, dedique-se a saber aprender e assim você terá a capacidade de usar os métodos adequados para interpretar os discursos que perpassam seu cotidiano sem se tornar refém deles. Não menospreze o poder da educação e do conhecimento, e saiba que os discursos não são apenas palavras neutras e passivas, mas sim construtores de ações e comportamentos individuais e coletivos, assim como de identidades e modos de vida. Por isso, sociologicamente, o estudamos.